Meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje, aqui do nosso canal Servir Ponto de Luz. Este é o quadro Conversando Sobre, e o tema de hoje é um tema muito importante e um pouco controverso. Nós iremos falar sobre as passagens da Bíblia que falam sobre a reencarnação. Então, antes da gente começar, é muito importante frisar que todo o material que foi encontrado hoje e estudado por mim através de diversas fontes, primeiro vai ser baseado nos preceitos bíblicos e depois nós vamos comentar à luz do Espiritismo o que seria a reencarnação. Em primeiro lugar, a Bíblia é base de muitas religiões, mas ela é um material interpretativo. Nós sabemos que ela foi escrita há mais de 2000 anos, pelo menos o Novo Testamento, que são as passagens de Jesus que a gente vai comentar aqui, e foi passada por diversas traduções, até mesmo no sentido observativo de João, Marcos. Cada um deles escreveu, às vezes, uma mesma passagem, um mesmo contato com Jesus, com palavras diferentes. Então é necessário fazer uma comparação, eu coloquei aqui, entre diversas fontes da própria Bíblia, para saber qual outra frase se encaixa melhor, qual outra frase seja menos dúbia, né? Leve menos incorreções. Então, eu acho muito importante frisar isso, que a Bíblia passou por diversas transformações e traduções, e que é muito interpretativo. Tanto entre as próprias religiões cristãs, nós sabemos que os católicos e os evangélicos se interpretam de maneira diferente, e nós espíritas temos o Pentateuco como base do espiritismo, mas como nosso modelo e guia universal sendo Jesus Cristo, nós vamos estudar esse tema muito importante na noite de hoje. Eu acho muito importante também frisar que as nossas religiões cristãs, podemos nos chamar cristãos porque seguimos a Jesus Cristo, nós temos a principal diferença entre a reencarnação e a ressurreição. Então, estes pontos nos quais nós vamos comentar, eles divergem porque uns acreditam que a mesma pessoa voltaria no corpo que já viveu, no corpo morto que faleceu e já viveu, que seria a ressurreição, né? A pessoa volta à vida com o mesmo corpo, agora transformado, restaurado uma única vez, e seria um ato divino, um ato extraordinário, um milagre. Em contrapartida, nós acreditamos na reencarnação, que a alma renasce em outro corpo físico que não é o mesmo da vida anterior. Nós passamos por sucessíveis reencarnações, nós podemos nascer em outra época, com outros corpos, em outros planetas, inclusive, dependendo do nosso grau de evolução e da nossa necessidade de aprendizado. A reencarnação não é exclusiva do espiritismo, ela está presente no hinduísmo, no budismo e religiões seculares, né? E a ressurreição, ela faz parte do cristianismo e das religiões e tradições judaico-cristãs. Antes da gente começar a estudar as passagens, eu achei muito interessante, porque eu estava lendo um blog espírita, que em João 16:12 existe uma frase de Jesus que foi dita a seguinte: Jesus não disse tudo. Ele ainda tinha muito para dizer, ele ainda tinha muito para revelar, como a gente sabe que o Espiritismo foi a terceira revelação, e ele disse nessa passagem de João que eu tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, assim, muitas religiões, elas levam ao pé da letra algumas das passagens de Jesus, sem levar em consideração os costumes da época, como as pessoas se relacionavam, a lei de olho por olho, dente por dente, o fato de que a religião em si era uma mercadoria, haveriam muitos
sacrifícios, né, em nome de expurgar os pecados. Então Jesus falava sobre um reino que não era material, era um reino espiritual. E ele disse em 13 que quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então vamos lá. Os argumentos espíritas sobre a reencarnação na Bíblia. O principal deles que a gente encontra em várias passagens seria Jesus ensinando Nicodemos. Eu acho muito interessante aqui citar e dar uma dica de material para vocês estudarem sobre a Bíblia, que eu acho que as passagens são muito fidedignas e é um material assim muito bem feito, não é um material espírita, é um material cristão, que eu acredito que sejam judaico-cristãos ou evangélicos. O ator principal é católico fervoroso, que seria a série The Chosen, que passa de uma maneira muito humana as passagens de Jesus, a maneira como ele se relaciona, o cuidado que ele tem com os discípulos e com as pessoas que ele encontra no caminho dele. Bom, ele encontra Nicodemos e diz que é o nascer de novo, né? Seria a síntese do que vai ser falado. A passagem em que Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus e é interpretado pelo Espiritismo como uma referência à reencarnação e não apenas ao renascimento espiritual. Eu particularmente acho que todas as pessoas que tiveram o contato genuíno com Jesus Cristo, seja em carne, né, no passado, ou seja agora através de uma mudança, uma revelação que Jesus traz a essas pessoas que passam a ser seguidoras da sua palavra, é sim um renascimento espiritual, é sim uma abertura para uma nova vida, mas que nós sabemos que é impossível um corpo que já foi falecido reviver, né? Voltar ao ventre da sua própria mãe, um nascer de novo. Então, isso está em João de 3, 1 a 8. Então, vamos contar a história aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E isso é uma interpretação, isso é uma afirmação muito forte, vindo de um judeu, confirmando de que os milagres feitos por Jesus teriam sim autoridade divina. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E eu acho muito interessante que está escrito Espírito, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nós sabemos que o Espírito é imortal, o que nasce da carne perece. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, essa é a primeira prova da reencarnação que eu coloquei aqui. Ainda temos mais 3. Nós vamos falar sobre a identidade de João Batista e Elias, que está em Mateus 17, 9 a 13. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, ou seja, no futuro. Mas eu digo a vocês que Elias já veio, ou seja, ele já viveu, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram.
Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele havia falado. Então nós entendemos que João Batista e Elias seriam a mesma pessoa, e em reencarnações anteriores a essas duas existem preceitos espíritas que afirma-se que Moisés também teria sido parte da reencarnação de João Batista e Elias. Eu achei interessante colocar o terceiro exemplo como a reencarnação no Apocalipse, que está em 24. Gente, só para deixar claro, né, esse material foi pesquisado por mim durante muito tempo e eu verifiquei versículo por versículo para dar aqui a informação corretíssima para vocês. E é importante dizer também que eu consultei 2 tipos de fontes bíblicas online, tá? Então, na reencarnação no Apocalipse, vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas, ou seja, daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. As vidas estão no plural. E dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, as vidas está no plural. Disse que voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como é possível, no mesmo corpo, uma pessoa reinar com Jesus Cristo durante 1000 anos, né? E o quarto exemplo que nós temos seria a ressuscitação de Lázaro. Lázaro tinha suas chagas, Lázaro foi para sua tumba, Lázaro reapareceu como vivo, né? Se Lázaro foi ressuscitado, seremos todos nós também? Não somos todos filhos de Deus? Em Romanos 2,11 está dizendo, pois em Deus não há parcialidade. Em Lucas 20:38 diz, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então é muito interessante cada uma dessas passagens, esmiuçar, com certeza existem outras, mas essas são as mais, eu acredito que as mais firmes, as mais claras, né? A de Nicodemos é muito clara, que não vai ser renascido do mesmo corpo, ninguém vai voltar ao ventre da mesma pessoa. Na segunda de João Batista e Elias, os próprios discípulos entenderam que ele estava falando da mesma pessoa. Na terceira reencarnação no Apocalipse, voltariam à vida e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Nós sabemos que aqui na Terra, pelo menos, nenhum corpo físico consegue suportar 1000 anos de existência, a não ser que sejam em outras existências. E a ressuscitação de Lázaro, porque Deus não é injusto, Deus é perfeito. Então nós espíritas acreditamos que ele tenha se materializado, tendo sido criado durante uma manifestação do seu corpo fluídico, para que ele pudesse aparecer para outras pessoas, e ele foi visto por outras pessoas. Ou seja, todas essas narrações aqui feitas foram testemunhadas. Então agora a gente vai passar para a parte espírita, né, dos argumentos sobre a reencarnação. Por que nós acreditamos na reencarnação? O primeiro ponto seria o da justiça divina e da evolução. O Espiritismo argumenta que a reencarnação é um meio justo de Deus permitir que as almas evoluam e se aperfeiçoem, reparando erros de vidas passadas, algo que não seria possível em uma única vida. Gente, tanto bem quanto mal, nós vemos pessoas que são inclinadas para barbaridades, mas também para ações sublimes, né? Nós vemos pessoas que muitas vezes nós, às vezes, nos revoltamos ou não entendemos o propósito de alguma dessas atitudes. Então,
somente a reencarnação para poder mostrar a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei física, ela é uma lei que existe na ciência. Então não tem como alguém pagar aquilo que não deve. Não tem como, a não ser através do Espiritismo, nós não entendermos que nós erramos, que nós falhamos ou que nós acertamos. E estamos exatamente onde devemos estar, na nossa casa, com os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos pais. Situações da vida que nós não entendemos porque aconteceram, mas aconteceram. Então, somente o Espiritismo para poder explicar essas coincidências, essas casualidades, né, que não existem. O segundo ponto seriam as habilidades inatas, pessoas que já nascem com certos tipos de dons de maneira inexplicável. A minha mãe é professora de música e sempre ela me manda vídeos de crianças assim que sabem quem é Chopin, quem é Liszt, quem é Bach, quem é Beethoven, só de ouvir a primeira nota de uma música. Crianças assim de 3, 4 anos de idade que nunca ouviram falar sobre aquilo, que são temas especialíssimos, muito específicos, crianças gênios da matemática, da ciência, né? As qualidades que as pessoas inatas trazem consigo constituem a prova que já viveram e realizaram certo tipo de progresso. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13. Tá? Eu tô colocando aqui as fontes espíritas também, tá? Existe também uma pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc., como a gente falou? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tenha consciência. No livro O Consolador, nós temos a questão 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? A vocação é um impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então, nós temos crianças que nascem, ou até mesmo nós adultos, muito seguros de que vamos prosperar em tal tipo de profissão, ou de que nos sentimos muito conectados com um país específico. O meu caso é até curioso, que desde criança eu sonhava em conhecer a Espanha, eu tinha uma conexão muito grande com a Espanha. Para quem não sabe, eu moro hoje em Barcelona. Então, há 8 anos eu saí do Brasil, há 4 anos eu moro na Espanha, há 2 anos, mais ou menos, eu já sou cidadã espanhola. Então, era um sonho de criança um dia poder conhecer esse país que eu gostava muito, e hoje eu acabei aqui, né? O terceiro ponto, o terceiro argumento espírita sobre a reencarnação seriam as lembranças passadas, espontâneas, sonhos vívidos ou experiência de quase morte em que o ser vivencia certos tipos de memórias novas, não sendo manifestações do passado. E isso a gente vê muito em pessoas que, por exemplo, usam certos tipos de drogas recreativas, que tudo bem, podem ser alucinações visuais ou emocionais, mas existem já muitos estudos de certos tipos de drogas farmacêuticas que são usadas para tratamento e não uso recreativo, de que a pessoa ela expande a consciência dela e se encontra com o seu eu, né, digamos assim. Ou pessoas que já passaram por outras religiões, que fazem uso de outros tipos de substância, que se veem em outras realidades, outras dimensões, né? E essa experiência de quase morte, quantas pessoas nós já acompanhamos na mídia, ou de que deram seu testemunho, ou eu tenho uma amiga que ela é enfermeira e ela fala que assim é simplesmente inexplicável as coisas que ela consegue ver no hospital.
Então, assim, é fato de você ver uma pessoa que está à beira da morte voltar completamente renovada, cheia de informações e sentimentos e desejos e sonhos que não condizem com aquela vida atual, mas que fazem completo sentido na organização mental, né? No Consolador, na questão 370, existe a pergunta: seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que a recebem? Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis procurar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. Então não há nada de que esteja coberto que não seja revelado, né? O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora. Nossa, difícil dessa frase, hein? O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Então, gente, os amigos espirituais que nos acompanham, principalmente os espíritos evoluídos, né, que estão conosco o tempo todo, que nos influenciam, que nos inspiram, eles sabem o que é melhor para a gente. Tem certos tipos de revelação ou certos tipos de coisa que nós passamos aqui na Terra que nós não entendemos o porquê estamos vivendo aquilo. E muitas vezes nos sentimos revoltados, abandonados, mas porque há um motivo, há uma razão de ser. E esse motivo e essa razão de ser vai ser revelado em tempo oportuno quando nós tivermos essa maturidade espiritual para entender essa situação, né? E o quarto ponto, o principal por nós acreditarmos na reencarnação, seriam as comunicações mediúnicas, que também não são exclusivas do espiritismo, a psicografia, a psicofonia, a incorporação em outras religiões, né? E eu fui pesquisar aqui na internet quantos livros Chico Xavier, só Chico Xavier, psicografou mais de 450 livros. Outras fontes dizem que, contando manuscritos ou cartas, esse número pode chegar a 496, ou seja, foi uma vida inteira dedicada à literatura espírita, a nos instruir. Então, assim, o que não falta é material, né? Se nós quisermos provas, existem as provas, mas também é muito importante a gente estudar, a gente pesquisar, porque o espiritismo é isso, é busca, é pesquisa, é estudo, não tem como evoluir se a gente não buscar, né? Se a gente não se esforçar. E um adendo assim que eu achei importante colocar de todos esses livros, né? Nós temos a Psicografia ante os Tribunais, que é de Humberto de Campos, né? Para quem não sabe, é um livro na qual existem diversas passagens legais de situações. É um livro assim até meio, achei complicado de ler, eu li algumas páginas porque ele fala em termos legais mesmo, de julgamentos, né, entre as pessoas, e diversos tipos de psicografias, algumas foram admitidas, outras não, para poder explicar aquele tal delito, né? Na legislação brasileira, elas não são admitidas como provas legais por serem baseadas em crenças pessoais e religiosas. Porém, houveram casos em que o réu foi absolvido de um homicídio, né? O espírito disse que não havia sido ele e explicou onde estaria o corpo que estava enterrado, ou seja, aquela pessoa foi isenta daquele crime. E teve de uma mãe que retirou a acusação de outro réu acusado de assassinato, que o filho dessa mãe entrou em contato com ela
e disse para perdoar aquele criminoso, que ele não era criminoso e que aquela luta naquele tribunal, nessas disposições legais estavam atrapalhando a sua evolução espiritual. É um livro de 400 páginas, eu li algumas, mas assim, é um pouco mais difícil, mas eu achei interessante contextualizar até na nossa vida material aqui agora. Então, nós falamos do que foi histórico, né, na Bíblia, nós falamos do que foi espiritual, e agora nós falamos sobre o que é factível, né, aqui no nosso mundo espírita. Gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês que assistiram esse vídeo. Que Deus abençoe vocês, que essas bênçãos desse material que foi pesquisado com muito carinho chegue até a casa de vocês e que nós nos sintamos um pouco mais sintonizados com a doutrina espírita, né, com a reencarnação, que é a chave, é a resposta para muitos dos nossos queixumes, ou dos nossos medos, ou dos nossos desejos, né, de reencontrar um parente que já se foi. Então, que nós nos sintamos um pouco mais perto de Jesus, os nossos amigos espirituais que nos inspiraram na noite de hoje, seja para eu poder fazer esse material e apresentar para vocês, seja para você que chegou até aqui precisando ouvir o que foi dito. Tá bem? Agradeço a presença de todos. Continuem acompanhando aqui o canal, que existe muito material para a gente poder estudar e assistir por aí. Um beijo, fiquem com Deus.